vocês estão? Como passaram o final de semana depois de um sábado com aula? Eu espero que vocês tenham passado tudo bem, que deu para descansar o domingo, certo? E nós vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Então vamos prestar atenção, eu quero que vocês peguem a tarefinha que a tia passou na aula passada, porque agora nós vamos reforçar este conteúdo corrigindo a tarefa que a tia passou para vocês, certo? Então vocês pegam lá, corre rapidão, porque se tiver algum erro, você vai apagar e vai corrigir esse erro e vai prestar também atenção na explicação da tia para poder reforçar a sua aprendizagem sobre o conteúdo que a gente viu na última aula, que foi decomposição e composição dos números, tá? A gente viu que a decomposição é o que? Quando a gente separa as ordens dos números. E a composição é a gente pegar todas as ordens dos números e juntar para formar apenas um numeral, seja ele de 2 dígitos, 3 ou 4 ou até mais. Mas agora a gente está estudando as 4 ordens, tá? Então vamos para a nossa correção, certo? A tia colocou assim: vimos na aula que decomposição é separar as ordens de um número. E coloquei um exemplo, né? 23, o exemplo que eu coloquei aí no caderninho na tarefa de vocês sobre a decomposição foi o número 23. Quando a gente vai decompor, separar essas ordens, eu tenho 23. O primeiro número que eu pronuncio para separar é o número 20. Mais 3. Então, aqui eu fiz a decomposição. E aí eu continuo dizendo que a composição é o quê? É reunir essas ordens. E aí é o contrário. Se eu tenho 20 mais 3, aqui as ordens estão separadas. 3 unidades e 2 dezenas. Eu vou juntar essas ordens e formar apenas um número. Que número representa a dezena? As dezenas. Número 2. Eu vou e coloco ela aqui. Que número representa as unidades? Número 3. Então, tá aqui. Aqui eu tenho o quê? A composição dos números. Desse número aqui. E aqui eu tenho a decomposição. Depois dessa explicação, vem as perguntinhas. E foi quando eu perguntei para vocês. Meu amor, preste bastante atenção e decomponha os números. Então, tem aí o número 100, nós vamos decompor, tá? Na primeira questão, pede para a gente decompor os números de acordo com o modelo que a tia deu. A gente está trabalhando agora nessa questão a decomposição. E a decomposição, eu já disse para vocês que é o quê? A gente tem um número e nós vamos separar as ordens, certo? Então, vamos colocar aqui 189. Qual o primeiro número que eu pronuncio? 100. 100. Então, eu vou e coloco o número 100. Mais 80. Mais a unidade agora, 9. Então, aqui eu fiz a decomposição. Agora, eu quero que vocês me digam quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades vocês têm aí nesse número. Então, você vai colocar o quê? Que você tem uma
centena, 8 dezenas e 9 unidades. Você vai colocar desse jeito, tá? No número 189, você tem o número 100, que é uma centena. Tem o número 80, que são 8 dezenas. E tem o número 9, que é 9 unidades. O segundo número aí na tarefa é 154. Primeiro número, 100. Então, 100 mais 50. Então, eu vou decompor, separar. Pegar esse 5 e ele vem para cá como a segunda ordem, então ele vai ser 50, porque aqui ele representa o 50, tá? Mais a unidade, que é a primeira ordem, 4 unidades. Então, quantas centenas eu tenho aqui? Uma centena. Quantas dezenas? 5 dezenas. E quantas unidades eu tenho aqui? 4 unidades. Vai olhando aí no seu caderninho e vê se você está fazendo igual que a tia colocou aqui, tá? O outro número que nós temos aí é 295. Vamos decompor, vamos separar essas ordens. Olha a pronúncia da tia, 200. Então, o primeiro que eu pronunciei aqui foi 200. Vou colocar aqui 200. O segundo número que eu pronunciei é o quê? 90. Então, esse 9, ele vem para cá na segunda, que ele faz parte da segunda ordem, e ele é 90. E a unidade, 5. Então, agora eu quero que vocês me digam quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades tem nesse número. Centenas, 1. 2 centenas. Dezenas, 9. E unidades, 5. Olha aqui, ó. 5 unidades. Corrigido esses 3 números, vamos passar para os outros números, que ainda nós temos 4 números. Vamos lá, tá? Então, vamos lá. Certo? Eu vou fazer a decomposição aqui e vocês vão acompanhando. 177. Como é que eu vou decompor? 100. Então, esse 1 aqui representa a centena. 100. Esse 7, 70, representa a dezena. E esse 7 aqui representa a unidade. Então, tá aqui separado todas as ordens, tá? Quantas centenas eu tenho aqui? Uma centena. Quantas dezenas? 7. Quantas unidades? 7. Então, vê se você fez aí no caderno de vocês. Agora, o número cresceu, porque a gente não está mais com 3 ordens. A terceira ordem. Nós vamos agora para um número com 4 ordens, tá? 1234. Olha, qual foi o primeiro número que a tia pronunciou? 1000. Então, nós vamos decompor, separar. Pego esse 1000 e coloco ele aqui. O segundo número, que é esse 2, quando eu pronuncio ele nesse número, qual é o valor que ele vai ter? 200, né? Então, vai ser o quê? A centena, 200. Coloco aqui. O 3 aqui, quando eu pronuncio, que valor o 3 tem aqui nesse número? 1230. Então, eu coloco o número 30.
E quantas unidades? 4 unidades. Então, tá aqui a decomposição. Agora, vamos descobrir o que é que nós temos aqui, quais são as ordens que nós temos neste número. Quantas unidades de milhar? 1 unidade de milhar. Centenas. 2 centenas. Dezenas. 3 dezenas. E a unidade 4. Certo? Vamos para o segundo, o próximo número, o segundo número com a quarta ordem. 2167. Vamos decompor esse número, vamos separar as ordens. Quando eu falo aqui da unidade de milhar, o 2, que é representado pelo 2, eu pronuncio o quê? 2000. Então, vou escrever aqui o numeral 2000. Já separei ela ali. Agora, eu vou separar a terceira ordem, que é a da centena. 100, que é 100. Agora, eu vou separar essa ordem aqui, que é a da dezena, é a segunda ordem. O 6 aqui, quando eu pronuncio, é 60 o valor dele nesse número. 60. E a unidade? 7. Então, eu tenho 2 unidades de milhar, 1 centena, 6 dezenas e 7 unidades. E o último número a tia colocou bem facilzinho. Espero que ninguém tenha errado, porque senão a tia dá um croque, viu? Vamos lá. Olha, 90. Esse 9 aqui, ó. Esse número 9 aqui tem o valor de 90. Fácil, né, gente? 90. Trago ele pra cá. E esse 0 aqui, que é a unidade, representando a unidade. Teve unidade esse número? Não, porque ele é um número exato. Então, eu tenho o quê? 9 dezenas e nenhuma unidade. Então, esse número é formado por quê? 9 dezenas, certo? Vamos apagar e vamos, depois que vocês já fizeram a correção dessa primeira, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: agora, com muita atenção, componha os numerais. Agora, nós vamos compor, formar, juntar as ordens, certo? Compor é formar as ordens. Aí tem aí, igual ao desenho, igual ao modelo vocês vão fazer. Na letra A, diz que vocês têm 2 centenas mais 9 dezenas mais 4 unidades. 4 unidades. Pronto. Como que vai ficar esse número? Se eu tenho 200 mais 90 mais 4, que número eu vou formar quando eu juntar todos esses números aqui? Eu vou ter 294, tá? Entenderam? Agora vamos para a letra B, essa é a letra A. Na letra B, está dizendo que vocês têm 5 centenas, 8 dezenas, mais 4 unidades. Ai, desculpa, gente, aqui é um 9, né? 9 unidades, certo? Então, nós vamos ter 299. Aqui sim que é o 4, tá? Unidades. A tia confundiu aqui os números, as unidades dos números. Então, nós vamos descobrir, vamos agora o quê? Compor.
Se eu tenho 5 centenas, eu tenho o quê? O número 500. Se eu tenho 8 dezenas é que número? 80. E quantas unidades? 4. Agora eu vou compor, eu vou juntar todas essas três ordens. 500 mais 80 mais 4, eu vou ter o número 584. Agora vamos para a letra C. Na letra C diz que você tem 3 unidades de milhar, certo? Mais 7 centenas, mais 5 dezenas, e 0 unidade. Então, agora a gente vai fazer a composição. Se eu tenho 3 unidades de milhar, eu tenho o quê? 3.000. 7 centenas é o quê? 700. 5 dezenas é que número? 50. E o 0 unidade, eu repito ele aqui. Então, vamos juntar todas essas ordens aqui. 3.000 mais 700 mais 50 mais 0, eu vou ter que número? 3.750, tá? 7.750. Vamos para a letra D. Na letra D, deixa eu apagar. Fica melhor para vocês verem de cima do que tão baixinho. Então, vamos para a letra D. Na letra D, você tem 5 unidades de milhar. Quantas centenas? Uma centena. Uma centena. Dezenas. Dezena você tem duas. Duas dezenas. E unidades você tem 3. 3 unidades. Certo? Agora vamos fazer a composição. Vamos descobrir primeiro que números aqui eles estão representando eles representam em cada ordem. Os 5 unidades de milhar, eu tenho o quê? 5.000. O número uma centena, eu tenho o número 100. Represento pelo número 100. 2 dezenas é representado pelo número 20 e 3 unidades pelo número 3. Agora eu vou juntar essas 4 ordens. 2.000 mais 100 mais 20 mais 3, eu vou ter 5.000 mais 100 mais 20 mais 3, eu vou ter o número 5.123. Corrigiram? Ótimo. A terceira questão, vocês têm aí um QVL, certo? E neste QVL, que é o quadro valor de lugar, tá? O quadro valor de lugar, vamos colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos a unidade, a dezena
e a centena, certo? Que aí na tarefinha de vocês tem o nome completo. Então, o primeiro número é 260, 123, 189, 247, 384 e temos 421, certo? 421. Pronto. Então, eu quero que a questão pede para você representar esses números aqui no quadro valor de lugar. QVL, quadro valor de lugar. Quando a gente vai representar um numeral no quadro valor de lugar, a gente sempre começa pela primeira ordem, que é a unidade. Depois nós vamos para a segunda ordem, que é as dezenas. E por fim a terceira ordem, que é a centena. Então, 260 é o número. Quantas unidades eu tenho aqui? 0. Quantas dezenas? 6. E quantas centenas? 2. Tá vendo como não é difícil? O número 123. Quantas unidades eu tenho aqui? Qual é o número que representa a unidade? É o número 3. E qual é o número que representa as dezenas? O número 2, 20. E a centena? 1, que é 100, 123. Aqui, 189. Quantas unidades? 9. Quantas dezenas? 8. Quantas centenas? 1. 247. Qual é o numeral que vai lá para a unidade, que está representando aqui nesse número? Muito bem, o número 7. Qual o número que vem para aqui para a dezena? O número 4, né? Que é 40, que é a dezena. E a centena é o número 2, que representa as centenas, que são 2 centenas, 200. 384. Quantas unidades eu tenho aqui? 4. Então, o número 4 está representando neste número as unidades. Quantas dezenas eu tenho aqui? 8 dezenas é 80. Então, o número 8 está representando aqui nesse número as dezenas. 300, o número 3, 300, que é 3 centenas, tá? E nosso último número é 421, tá? Quantas unidades? Uma unidade. Quantas dezenas? 2 dezenas, que é o número 20. E quantas centenas? 4. 400. Quem fez assim, acertou todas as representações no QVL. Quem não fez, apaga rapidão e vai consertando, tá? Fazendo a correção direitinho na tarefa, a atividade. Esse é o momento de corrigir e de ir tirando as dúvidas que ficou na aula passada, porque quando a gente faz a tarefinha e corrige, a gente aprende mais. Na quarta questão, a tia colocou uns probleminhas bem legais. Na primeira questão diz assim: na igreja da cidade de Guadalupe cabem 548 pessoas. Ok? Olha o número aqui, 548 pessoas. Assim, o que a gente pode afirmar? Que na igreja cabem quantas unidades? O primeiro tracinho eu quero saber unidades. Você vai fazer igual você fez no QVL. Vem aqui no número
e ver qual o número que está representando a unidade. A unidade é sempre a primeira ordem, de trás para frente do número. Olha só o número 8. Então, cabem 8 unidades, mais. Depois eu quero saber o quê? Quantas dezenas? Dezenas. Quantas dezenas? Qual é o número aqui, neste 548, que representa a dezena? O número 4. 4 dezenas. Certo? E as centenas. Quantas centenas? 5 centenas. Depois eu coloquei um quadro valor de lugar para vocês representarem este número no QVL. Então, você só vai pegar o que você respondeu aqui e colocar dentro do quadrinho. Sempre começando na primeira ordem, depois a segunda e depois a terceira ordem. Então, vamos para as unidades. Você descobriu quantas unidades? 8 unidades. Quantas dezenas? 4 dezenas. E quantas centenas? 5. No segundo probleminha, na letra B, diz assim: na escola Alexandrino Mozinho estão matriculados 1.345 alunos. Vamos apagar aqui e vamos colocar o próximo numeral. 1.345 alunos. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos descobrir este probleminha aí, o resultado desse probleminha. Vamos apagar os números do outro problema para poder responder aqui com vocês, certo? Então, vamos lá. Quantas unidades tem nesse número? Eu começo pela primeira ordem, que vai ser sempre de trás do número para frente. Então, vamos lá. Certo? Aqui é a quarta ordem. 5 unidades, mais dezenas. Aí eu venho para cá. Quantas dezenas? Que é a segunda ordem. É o número 4, 40. Então, boto o número representado aqui pelo número 4. A terceira ordem. Quantas centenas? 3. E a quarta ordem? Uma unidade de milhar. Então, agora eu vou representar. Eu pego a unidade, que é o número 5. O número 4 está representando as dezenas. Coloco ele na segunda ordem. O número 3, vocês já colocaram aqui que tem 3 centenas. Coloco aqui na terceira ordem. E o número 1, que é uma unidade de milhar. Tá aí representado o número, tá bom? Corrigido? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, eu coloquei vários quadrinhos de QVL com os números, certo? Uns números em destaque. O primeiro número foi 7.318. Unidade, dezena, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos representar esse número aqui no QVL.
começando sempre da primeira ordem. E para descobrir a primeira ordem é o número de trás para frente. A gente começa de trás. Então, aqui, ó, 8 está representando a unidades. No número 7.318, eu tenho 8 unidades. Dezenas. Uma. Então, eu coloco aqui, que é o 10. 300, que é representado pelo número 3, é a centena, 3 centenas. E 7.000, que está representado pelo número 7, tenho 7 unidades de milhar. Está aqui representado cada um na sua ordem, tá? O outro número, vamos para o segundo número. O segundo número que tem aí para vocês fazerem, localizar no quadro, colocarem no quadro o valor de lugar, é o número 5.426. Começando novamente de trás para frente, porque é da primeira ordem até chegar à quarta ordem. Primeira ordem das unidades. Quantas unidades? 6 unidades. A segunda ordem, que é as dezenas, 20. Então, o número 2. Aqui, ó, 400 é a terceira ordem. Quantas centenas eu tenho aqui? 4. Nós estamos colocando, representando o número aqui. E 5 unidades de milhar. 5.426. Essa questão não está difícil, né, gente? Então, vamos para o próximo número. Se tiver dúvida, pergunta para a tia Érica lá no privado, que a tia Érica vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer coisa. Próximo número e último número dessa questão é 9.570. Vamos começar da primeira ordem, que é sempre do último para trás. O número 0 representa quantas unidades eu tenho neste número. 0 unidades. 70 representa o quê? As dezenas. Segunda ordem. 7 dezenas. 500 é as centenas. Quantas centenas eu tenho? 5. E a unidade de milhar? 9.000. Quantas unidades de milhar? 9. Está aqui representado. 9.070. Corrigido? Vamos para a sexta questão, amados e amadas. Sexta questão. Agora leia com atenção o número abaixo e responda o que se pede. Então, a tia colocou um número bem grandão. 9.785. Na letra A, eu quero saber o seguinte. Olha lá, lê aí pra tia. Quantas dezenas tem este número? Aqui eu tô querendo saber a dezena na letra A. A dezena é o quê? É a segunda ordem. Então, você começa de trás para frente, de trás do número, do último número até chegar ao primeiro. Então, a primeira ordem, segunda ordem, é o 8, 80. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 8 dezenas. Aqui, ó, é a dezena, tá? Segunda ordem. Na letra B, a tia perguntou assim para vocês. Quantas unidades tem este número? Então, a unidade é a primeira ordem. Então, você vai lá no último número. Olha aqui. Primeira ordem da unidade. Quantas unidades eu tenho aqui? 5 unidades. Ok? Vamos para a letra C. É correto afirmar
que este número tem 7 unidades de milhar? Por quê? Vamos descobrir. A unidade de milhar é a quarta ordem. Olha lá aqui. Eu estou perguntando se este número tem 7 unidades de milhar. Que número é esse? 9. 9.000. Então, é correto eu dizer que aqui tem 7 unidades de milhar? Não. Você vai colocar aqui na letra C que não. Mas eu ainda perguntei por que não. Aí você vai dizer por quê. São 7 ou são 9? São 9. Aí você vai colocar o quê? Porque neste número há 9 unidades de milhar. Certo? Aqui neste número, a quarta ordem, 9.000. Então, nós temos o quê? 9 unidades de milhar. A letra D, a tia está perguntando quantas centenas tem esse número. A centena é a terceira ordem. 700. Quantas centenas? Está aqui representado 700, representado pelo número 7. Então, aqui eu vou ter 7 centenas. E aí, foi corrigida a nossa tarefinha e reforçado o assunto sobre decomposição e composição dos números, tá? Quem errou, apaga, refaz, tira foto e manda de novo para a tia Érica que acertou. Quem não fez essa tarefinha vai correr, pegar a tarefinha, o caderno e responder essa tarefinha. Nós estamos chegando no tempo da nossa avaliação qualitativa e você só vai ganhar sua nota se você mandar todas as tarefinhas para a tia Érica. Quem mandar todas as tarefinhas vai ganhar uma nota excelente. Quem mandar só algumas não vai ganhar uma nota tão boa. E quem mandou só uma não mandou nada. Quem mandou só uma vai ganhar uma nota bem baixinha. Quem não mandou nada não vai tirar nota nenhuma. Por quê? Porque o qualitativo vai ser em cima das tarefinhas que você mandou para a tia Érica, tanto no privado como na plataforma. Tá bom? Pois corre lá e responde. Quem já fez a tarefinha, hoje não vai fazer. Qual é a tarefa de hoje para quem já fez essa tarefa? Vai pegar o assunto sobre composição que a tia Érica deu e vai estudar. Reforça, lê novamente as questões da tarefinha, analise, estuda as respostas que você deu. E para quem não fez, para responder a tarefinha e me enviar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!